Boa tarde. Sejam bem-vindos a este webinar, onde vamos falar sobre a importância do WMS no contexto da operação logística. O moderador desta hora, sensivelmente esta hora de conversa, é o Miguel Silva, que é consultor internacional e formador nas áreas de supply chain e já uma presença habitual nestas aventuras digitais da Supply Chain Magazine. Olá, Miguel. Olá, boa tarde, Dora. Obrigado pelo convite. Eu vou-te deixar agora apresentar, enfim, o painel de profissionais que vais ter contigo aqui esta tarde para se falar sobre esta questão da tecnologia e, em concreto, a importância dos WMS. Muito bem. Obrigado, Dora. Boa tarde a todos os que nos estão a seguir aqui nesta sessão deste evento da Supply Chain Magazine. E sem mais delongas, eu iria pedir para os meus colegas de painel e oradores, que deverão brilhar durante esta hora que se segue, poderem, digamos, entrar na sessão e chamo pela ordem que temos aqui planeada: a engenheira Ferraz, a engenheira Inês Ferraz da Costa, o engenheiro João Gomes, o Rui Oliveira e o Tiago Silvestre. Pedia que pudessem depois ativar, digamos, as suas câmaras e, entretanto, fazer o enquadramento deste evento, agradecendo a todos os oradores terem dispensado uma hora do seu trabalho e da sua função diária para poder estar presente neste evento sobre a importância do WMS. Enquanto moderador, irei tentar fazer as questões que estão planeadas, mas quem me conhece sabe que muitas não estarão planeadas, portanto, vamos ver como é que as coisas vão correr daqui para a frente. E se calhar começaria precisamente pela engenheira Inês, no sentido de lhe colocar algo que, no fundo, parcialmente já conheço um pouco da resposta, ou seja, a engenheira Inês irá fazer a apresentação da entidade que vem aqui representar, juntamente com o colega engenheiro João Gomes, à Logas Logifarma, mas perceber qual é a visão da organização, de uma organização como a vossa, com alto grau de maturidade, quanto a esta importância das tecnologias, nomeadamente as que dizem respeito às tarefas operacionais na área da gestão de armazéns, e o modo como vocês veem, digamos, essa questão que sempre se coloca do custo ou do investimento em coisas destas, porque muitas entidades ainda acham que isto é um custo acrescido e que não traz os proveitos diretos que deveriam trazer. Portanto, para já o meu boa tarde à engenheira Inês, e passava-lhe a palavra para fazer uma breve apresentação, se calhar, da Loga Logifarm, e depois enquadrar, se calhar, o início deste webinar. Muito obrigado desde já pela participação, engenheira. Peço que possa ativar o som, por favor. Sim, ok, sim, obrigado. sim. Portanto, sou responsável pela Loga Logifarma, basicamente desde a fundação. Era uma empresa portuguesa que depois fez uma fusão com a Loga. Vai fazer 4 anos em fevereiro. Eu, pronto, como tenho pensado sempre, pronto, estive sempre ligada aos pelouros das operações e da informática e da manutenção, e sempre considerei que a informática fosse um investimento e nunca um custo. E isso acho que passa muito por eu estar muito perto do chão de fábrica e perceber, de facto, as tarefas que são feitas ou que eram feitas manualmente e que poderiam ser substituídas por soluções muito mais rápidas, mais eficazes e com mais qualidade. Cada vez mais vive-se num mundo em que as pessoas querem para ontem aquilo que deveriam receber daqui a uma semana, porque nem sequer precisam, mas, enfim, efetivamente é assim que as coisas acontecem e, portanto, ou nós vamos melhorando a tecnologia que temos, e não só a nível da WA, como a nível de de todas as outras aplicações que temos, no fundo, que o WMS seja a árvore natal, e depois temos todas as outras bolas penduradas à volta do WMS, no fundo, todas elas falam entre elas, e, portanto, que nos permite, de facto, conseguir chegar ao cliente em menos tempo, porque eu, com as horas que tenho por dia, e já trabalhando em alguns setores em 3 turnos, não tinha 24 horas para, não era, as 8 horas não davam para conseguir fazer as entregas com os lead times que são os lead times de hoje em dia. E, portanto, nesse sentido, temos vindo a substituir papel por processos informáticos, não só, enfim, melhorando-se sempre a ferramenta do WMS, com a ajuda, enfim,
de uma equipa que está muito dentro da logística já há muitos anos e, portanto, nós costumamos dizer que somos um pouco idiotas, portanto, nós do sistema inicial temos uma data de versões que vamos acrescentando de acordo com as nossas, com as nossas necessidades e também temos uma panóplia muito grande de clientes muito diversos, desde genéricos, a veterinária, a biotecnologia, portanto, as necessidades de uns e de outros são diferentes e, portanto, é muitas vezes necessário adaptar-se a pedir só ao WMS que faça outro tipo de serviço para que possamos chegar ao cliente final da mesma forma, da forma mais eficiente. Eu também abordei aqui um tema que eu acho que, ou pensei também num tema que eu acho que eu tenho muito orgulho em ser portuguesa, acho que os portugueses são muito bons, acho que principalmente carecem de bons gestores e de bons políticos. E acho que muitas vezes o que acontece é que quem está a tomar as decisões, ou quem está no board das organizações, não faz a mais pequena ideia nem do negócio, nem nunca foi lá abaixo ao armazém ou onde seja, portanto, pode até se perder ou até medo de sujar. E, portanto, nesse sentido, é muito difícil conseguir alguém que está todos os dias a fazer uma encomenda, ou todos os dias a cartar caixas, ou todos os dias a fazer uma recepção, conseguir explicar ao board qual é a sua necessidade e em quanto tempo é que poderia pagar o investimento feito, portanto, o payback a seguir, quer dizer, pagar-se se calhar em 2, 3 anos e a ferramenta poderia funcionar mais 10. Portanto, eu acho que esse desencontro, nós temos também o hábito de fazer muitos kaizens pelo chão de fábrica, em que participamos todas as pessoas a participar e daí também surgem melhorias, não só a nível de circuitos e de outro tipo de coisas, como também a nível de outras funcionalidades que depois pedimos ao WMS se eles conseguem ir ao encontro das necessidades que nós temos. Portanto, um pouco melhorando a qualidade e depois também acho que há uma coisa cada vez mais evidente, eu acho que é muito difícil arranjar pessoas para trabalhar e, portanto, quanto mais, isto é um contrassenso, porque no sentido em que não queremos que as pessoas passem mal, mas efetivamente há muita gente que estamos com muita dificuldade de arranjar emprego e, portanto, obviamente substituindo por máquinas ou por processos mais eficientes, teremos menos necessidade de mão de obra. Gostaria de dar emprego a mais gente pelo crescimento da empresa e não por simplificar processos ou por complicar processos. Basicamente Muito é bem. isso, não sei se... Foi um brilhante kick-off aqui desta sessão e só tenho a agradecer. Eu agora vou começar a provocar, porque até agora tive respeito pela senhora, pela doutora engenheira Inês, mas agora vou passar a palavra ao João. João, é assim, eu creio que muitas vezes as empresas não compreendem as dores de quem está no terreno. Nós quando chegamos e falamos em WMS, para já, algumas das pessoas ainda pensam que é um modelo de uma marca automóvel. Mas passando isso, em muitas empresas, o que acontece é que depois implanta-se e impõe-se os sistemas, mas não se dá a devida formação, nem se elabora sequer algumas boas práticas de utilização que sejam regulares. Ou seja, de que modo é que, na Logifarma, mais do que a tecnologia, as pessoas também sofrem um aumento de competências para poder lidar, propor e, como disse a engenheira Inês, inovar até dando, digamos, inputs para a melhoria destes sistemas que giram, peço desculpa, à volta do WMS, do tal sistema de gestão dos armazéns. Como é que isso é a vossa experiência em termos nessa vertente? Ou seja, de ouvir essas dores de quem está na operação, que a logística basicamente, como eu costumo dizer, é tudo que faz barulho, é a parte física do armazém. Como é que isso se passa aí na Logifarma de um modo muito geral? E mais uma vez, uma boa tarde também para ti e obrigado por estares aqui connosco nesta sessão. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta, Miguel. Bom, acima de tudo é importante que o envolvimento da gestão de topo nesses projetos que as pessoas necessitam, estes kaizens que a engenharia Inês falava, ultrapassam, são feitos em todas as áreas e onde estão presentes todos os níveis hierárquicos da empresa, desde as pessoas, os operadores, passando pelas chefias intermédias, pela direção e também o envolvimento da gestão de topo. Acho que é um dos pontos principais para que se consiga envolver depois toda a organização nestes projetos, é o envolvimento da gestão de topo e a filosofia Kaizen tem muito isso, desde o envolvimento desde o nível superior hierárquico da empresa até ao nível mais baixo, ou mais operacional, peço desculpa. Depois é necessário, claramente, um bom acompanhamento e uma boa implementação das soluções, passando pela equipa de suporte, também pelas chefias intermédias e pelos próprios operadores que vão utilizar
as soluções. Certamente todos nós conhecemos muitas implementações que nunca chegaram a ter funcionalidades reais, porque não passaram do papel ou morreram a meio, porque não foram bem levantados os requisitos, ou o projeto foi abandonado a meio, ou mudou a direção e foram tomadas outras opções. Pois também é muito importante que todas as pessoas tenham formação nas soluções implementadas. O exemplo do WMS, que acaba por ter muitas opções, muitas soluções dentro do próprio WMS. Nós próprios temos depois ainda muitas tecnologias de suporte que nos ajudam a nossa operação em si. O WMS faz a parte lá do coração, mas depois temos muitas outras tecnologias de suporte e a integração de todas essas tecnologias na operação é muito importante que todos os envolvidos estejam cientes daquilo que é necessário fazer e como é que são as boas práticas para o fazer. Também é importante ter uma estrutura de suporte, nomeadamente quer da parte do IT, quer da parte das FIAs intermédias mais ligadas diretamente à operação, que conheçam bem os processos e possam passar às novas pessoas que nos chegam. Porque muitas vezes é dada formação às pessoas que estão naquele momento, só que nas organizações mudam, as pessoas mudam e depois acaba-se por perder. E o conhecimento não se transfere para as pessoas porque é preciso dar formação rápido, porque a pessoa é necessária começar a produzir o mais depressa possível e muitas vezes esses processos são ultrapassados. Por isso é importante a revisão também dos processos implementados, quer para eventuais melhorias, quer para a standardização dos processos implementados. Também é necessário, num sistema de gestão de armazéns, e no nosso caso, nós temos muito essa noção, dedicar tempo a parametrizar bem o sistema. Isto é, há muitas soluções e se não dedicarmos tempo à sua parametrização correta, quer numa fase inicial, quer depois posteriormente, sistematizando isso no processo da empresa e garantindo que novos produtos, novos locais, novos circuitos de picking, novas zonas de armazenagem estão devidamente parametrizadas, porque depois vai-se acabando por perder aquele esforço que se fez inicialmente e as soluções vão ficando cada vez menos fiáveis, depois dá problemas à operação, a operação acaba por resolver da forma que consegue e deixamos de rentabilizar os recursos que temos. No nosso caso, temos feito por implementar várias soluções na nossa operação logística. Muitas vezes, um outro tema que eu também gostava de trazer aqui é que, sendo um operador logístico, muitas vezes temos contratos de curto prazo e por vezes não há disponibilidade para fazer investimentos a médio e longo prazo. São feitas operações para aquele período do contrato, o que nos penaliza. Exatamente. Nós, enquanto operador logísticos, e se não houver uma visão de médio e longo prazo da empresa, dificilmente vamos encontrar recursos para fazer investimentos a longo prazo quando os contratos com os clientes são a curto prazo. Exatamente. E esses próprios clientes que depois nos exigem soluções também não se querem comprometer com contratos a longo prazo, porque é essa a política normalmente implementada. Okay. No nosso caso, nós temos crescido, a nossa opção tem crescido bastante, até porque no âmbito aqui também da fusão que a engenheira Inês falou, a nossa operação cresceu cerca de 85% nos últimos 4 anos, foi um crescimento enorme e foi suportada sempre por novos suportes tecnológicos. Indo aqui um bocadinho mais ao detalhe, mais para quem está na área da logística conhece, mas nós temos, além do WMS, depois o suporte tecnológico de carrosséis verticais. Temos uma máquina que é nova em Portugal, que é o LR35, fomos os primeiros cá em Portugal a implementar. Temos também o Pick-to-Light, temos também soluções de voice picking que usamos no aviamento à caixa completa e no abastecimento. Também usamos pistolas de radiofrequência e temos então estas soluções de inteligência artificial, que é nisso que temos vindo a trabalhar nos últimos anos, quer na área da recepção, onde já está implementada, mas vamos também alargar já nos próximos tempos para... Obrigado pelo teu primeiro input.
Acho que vais levar um cartão amarelo da Dora quanto à monopolização do tempo, mas isso já não passa por mim. Os cartões amarelos e vermelhos já não passam por mim. Mas há algumas coisas que eu quero destacar. O onboarding de novos colaboradores e a forma como se transfere o conhecimento. E outra coisa que tu disseste muito importante e que é um highlight para todos que estamos a ouvir, definição correta das especificações e, sobretudo, detalhe, força e motivação na parametrização do sistema. Se nós não estamos vinculados durante um esforço muito forte no início, dificilmente as coisas vão avançar. E eu agora vou dar o primeiro tiro no pé quanto à dinâmica do evento, porque eu era para falar com o Rui, mas não vou falar com o Rui, eu vou falar agora com o Tiago. Tiago, boa tarde, vou interessar-te uma pergunta, vou-te interessar uma pergunta que é uma provocação. Eu outro dia estava num cliente bem longe daqui, e reparei que um colaborador recebeu um e-mail a dizer: o senhor esta semana não lançou a fatura de energia, ou melhor, este mês. E eu perguntei porque é que lhe aparecia aquele e-mail. E ele disse-me: bom, é que nós temos um algoritmo de inteligência artificial que detecta as despesas rotineiras não efetuadas e envia à pessoa cujo diagrama de funções é responsável por lançar a fatura. Ou seja, não fica nenhuma fatura de eletricidade por lançar, porque se esse movimento não é feito uma vez por mês, o sistema vai alertar. E eu pergunto, Tiago, o Tiago vai falar um pouco também da empresa que vem aqui representar, mas eu acho que esta parte da logística, da inteligência artificial e de algumas coisas pré-parametrizadas, sobretudo naquilo que é rotineiro e repetitivo, a engenheira Inês disse isso mesmo, tarefas rotineiras e repetitivas, não existe a mínima vantagem em ser feitas pelo homem, cujo seu valor deve passar um pouco para a estratégia. Como é que é visto isto na Abreu Logistics, Tiago? E para já um grande boa tarde e um grande abraço para ti. Boa tarde a todos. Na Abreu Logistics, a nossa preocupação não está tanto no foco na otimização, como está na Logifarma, que eu tive muito orgulho e muito prazer de fazer parte também durante a implementação do Xlog. E onde aprendi bastante, não é o foco na Abreu neste momento, na parte logística, não é tanto na otimização também, mas na flexibilidade do sistema. A nossa realidade, nós temos uma panóplia de clientes a nível de logística muito diferenciada, vão desde painéis solares, a peças auto, a parte de empresas de bricolagem e decoração, um vasto universo de clientes. E isso obriga-nos a que tenhamos um sistema muito flexível, porque as necessidades das operações variam muito, não são tão sectoriais como são na Logifarma, mas são setores muito diferentes, em que nos obriga uma grande diversidade de processos, E na parte da Abreu Logistics, a grande vantagem do Xlog é, digamos, essa flexibilidade. É de nós termos um sistema que estruturalmente foi concebido logo para ter podermos dar-nos essa customização que nós necessitamos, e de termos um parceiro em Portugal que dá-nos a confiança nessa, digamos, customização do sistema às medidas das nossas necessidades. E isso depois faz com que nós consigamos essa otimização, mas há mais importante que a otimização é o conceito de flexibilidade no conceito de operador logístico, na perspectiva da Abreu Cargo. E isso é muito importante para nós termos, como a engenheira Inês disse, ter um parceiro em Portugal, em que é fácil falar, em que é um parceiro que conhece o negócio, é um parceiro em que nós não somos mais uma lista de uma multinacional e que ficamos lá a aguardar eternamente por uma resposta, não. Nós sabemos que temos um parceiro que pode ter os seus constrangimentos, todos os parceiros têm constrangimentos por vezes de resposta, mas que não nos vai esquecer de nós, e quando nós precisamos está ali. E, portanto, isso é fundamental. Além disso de ser um sistema que é altamente parametrizável e altamente customizável. Portanto,
essa é a nossa, é a mais-valia que nós, a grande mais-valia que temos no Xlog. Isso e o facto de, ao contrário de outros WMS que cresceram muito mais cedo que o Xlog, mas que pararam no tempo, na parte do Xlog é um produto que continua em evolução, é um contínuo em evolução e a absorver, digamos, os pedidos que os clientes estão a traduzir, as necessidades. Isso digamos, a nossa grande... Tiago, obrigado pelo teu input. Creio que a comissão da Xlog está garantida no final do mês. Creio que está, creio que não há grande problema quanto a isso, mas o Rui não tem vida facilitada comigo. Rui, uma das questões que passa comigo é que quando se fala em consultor, as pessoas pensam que é aquela pessoa que entra numa empresa, pede o relógio ao cliente e vai lhe dizer as horas. A minha questão é aqui um pouco esta. O Tiago falou, e eu acho que é imprescindível, um parceiro tecnológico fiável. Mas a fiabilidade é uma coisa que apenas a longo prazo, naquilo que caminhando, nós podemos ver por parte do parceiro tecnológico. Quais são as principais dificuldades, e agora esta é a provocação, da implementação do Xlog? Serão as tecnológicas ou aquelas que têm a ver com aqueles seres com 2 braços e 2 pernas? Explica-me lá. Boa tarde a todos. Portanto, eu sou gestor do Xlog, já fiquei agradado com algumas coisas que ouvi aqui. Obviamente que as questões humanas são a parte mais difícil de implementação do WMS. Nomeadamente porque muitas vezes as empresas ou as pessoas dentro das empresas sabem que precisam de melhorar, reconhecem que precisam de um WMS, mas pensam que isso vai acontecer por artes mágicas ou que não vai ser preciso uma reestruturação de processos. E, portanto, que basta instalar um WMS e que as coisas vão melhorar. As coisas, na realidade, melhoram por causa da organização que o WMS traz, e não tanto do WMS em si. Eu posso, por exemplo, dizer um exemplo que acontece com alguma regularidade em implementações novas, que é o seguinte: portanto, nós vamos implementar e propomos algumas maneiras, na realidade, para as quais o nosso software está mais otimizado, porque foi mais desenhado para isso, apesar da flexibilidade que o Tiago falou ali, permite-nos fazer outras coisas, mas no fundo há uma filosofia base do software, não é? E quando, por exemplo, estamos a tentar explicar que pode ser mais produtivo uma encomenda ser feita por vários operadores em simultâneo, em que um está a fazer uma caixa numa zona e outro está a fazer outra caixa noutra zona, reparamos, por exemplo, que isso é um conceito difícil, porque as empresas estão habituadas a que um operador faz uma encomenda inteira e nós não conseguimos, por vezes, explicar as vantagens que uma mudança de processos traz a isso. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, sim, o mais difícil, penso eu, que é convencer as pessoas a trabalharem com outros processos, a vislumbrarem um bocadinho no futuro que uma alteração de processos pode-lhes trazer vantagens operacionais acrescidas. Muito bem. Rui, a segunda pergunta será técnica. Eu penso que até lá alguém vai ganhar uma outra comissão, não sei quem será, mas alguém vai ganhar uma outra comissão. Mas eu agora vou devolver a palavra à engenheira Inês. Eu acho que até estou com medo de provocá-la, porque senão ela pode provocar-me no dobro do sentido. Engenheira Inês, uma palavra que eu costumo ouvir nas empresas por onde passo, e agora já estou a falar pela parte final da implementação do WMS, é que andam todos a falar em savings, em poupanças. Basicamente entra-se numa empresa e quase que só falta existir um departamento de savings, com um diretor de savings. E a minha questão é esta: de que modo é que são estabelecidos aqueles KPIs de armazém e como é que esses KPIs, que são obtidos automaticamente de uma ferramenta, por exemplo, como o Xlog, e que ficam num dashboard, permitem mudar esta culturalidade da cabeça, digamos, de algumas pessoas, no sentido de perceber objetivamente realmente valeu investir em tecnologia, porque o retorno está aqui e é mensurável. Como é que isso na Alloga Medifarma ao longo do tempo foi crescendo neste processo de maturidade?
Olha, estive agora num processo de, portanto, eu acho, enfim, acho que há várias componentes na vida de uma empresa e uma delas é a saúde das pessoas, psicológica e física, propriamente dita. O trabalho de armazém é um trabalho brutal. Caixas de 15, 20 quilos, pronto, e de facto muito repetitivo, não vê a luz do dia, portanto é uma coisa complexa. Nós temos aqui instalado desde 2006 um sistema que é o Pick-to-Light. Eu acho que é um sistema que está completamente desadequado, embora o armazém com quem nós fizemos a fusão nem isso tenha. Portanto, eu acho que nós estamos bastante à frente, mas mesmo assim eu acho que não é suficiente. Só para lhe dar um exemplo pequeno, portanto, eu estou há 6 meses, enfim, tive várias explicações, tive várias reuniões com o Conselho de Administração e, portanto, o que eu fiz foi só assim, portanto, eu quero trocar Pick-to-Light por Cardexes. Fiz a média do número de linhas de hora que faço num Pick-to-Light, que são 60 linhas de hora homem a correr bem, num Cardex faço 110 mais ou menos, e depois tem a questão de, nós ocupamos aqui os 1330 metros com Pick-to-Light, portanto no fundo está espalhado pelo armazém inteiro, pelas plataformas que nós aqui temos. E, portanto, o que faz com que quem esteja a provisionar ande de porta-paletes às costas neste espaço todo para estar a pôr as caixas nas prateleiras e não ocupa um pé direito de 12 metros quadrados. E aqui o preço do metro quadrado é caro e, portanto, consegui portanto, ter autorização do Conselho de Administração de substituir 3.600 lugares de Pick-to-Light por 9 Cardexes, portanto é um investimento ainda elevado, mas que se paga, pronto, depois portanto fui ver a questão da produtividade e fui ver a questão dos erros. E, portanto, tenho registado os erros que acontecem, porque, no fundo, o Cardex tem um controle muito maior do que tem o Pick-to-Light e, portanto, o número de erros que existem é muito menor e qualquer erro não só causa problemas, primeiro, depois nós estamos na saúde pública, portanto, é determinante que o produto chegue certo ao doente e, por outro lado, que cada vez que há, obviamente, que as relações com os clientes vão se degradando se estamos permanentemente a fazer erros. E estas 3 vertentes foram o suficiente para convencer o Conselho de Administração que de facto era a solução e portanto, vamos investir nesse sentido. Portanto, eu acho que quando se está muito no sítio, como é o meu caso, quando se mede tudo, quando eu vou para lá ajudar a fazer caixas, ou os levo lá para eles pegarem numa caixa de 50 kg e levantarem 10 vezes durante uma encomenda, fazerem 10 mil passos ou 12 mil passos. Quando essas medições são feitas, eu acho que depois é mais fácil convencer as pessoas a fazer esses investimentos porque se pagam. Mas dá trabalho, é muito mais prático contratar pessoas e não fazer nada. Isso não tenho nenhuma dúvida, porque é um trabalho que dá muito trabalho. Ser vendedora, eu no fundo sou vendedora de sonhos e tenho que vender aquilo que gostaria aqui ao Conselho de Administração e, portanto, compensa, não consigo tudo o que quero, mas este projeto foi olha, é uma experiência em dias, então, 15 dias ou 3 semanas. Muito bem, Engenheira Inês, gostei. Vou fazer aqui um parênteses porque me esqueci, creio que no início do evento, agradecer às 100 pessoas quase que estão aqui connosco a assistir e dizer que poderão colocar aqui no bate-papo, no chat, alguma questão que queiram ver esclarecida, objetiva ou dirigida a alguém, a algum dos oradores. E, portanto, que porventura poderemos vir a esclarecer no final do evento, se houver tempo. De qualquer modo, se for pertinente e não tivermos tempo, ela será dirigida ao orador em particular, que depois a responderá diretamente, digamos, a essa solicitação. Peço as minhas desculpas por não ter referido isso no início. Volto agora de novo, se calhar, João, peço desculpa, é o segundo tiro no pé, vou voltar de novo ao Rui Oliveira. Rui, muitas empresas não têm um grau de maturidade ainda que lhe permita tecnologicamente avançar para estas ferramentas. Pensam muitas vezes e não fazem as devidas contas sobre o retorno do investimento, ainda não têm sequer a maturidade de ter definidos os locais de picking, de ter trabalhado as posições, a gestão por categorias, tudo isso no seu armazém. Do teu ponto de vista de experiência, e depois vais dizer isto em termos do que é o output da vossa ferramenta no dashboard, mas começando pelo início, em termos da tua experiência, por onde devem começar as empresas que ainda não têm um grau de maturidade das que estão aqui representadas, que é o caso da Loga Logifarma e da Abreu Logística.
que é que tu podes falar como início e depois quais as vantagens em termos de dashboard e de output que, por exemplo, o Xlog já tem e já se pode adaptar a cada setor? Ora, eu acho que não é preciso ter uma grande maturidade para se iniciar um WMS. Isto depende um bocadinho do tamanho da empresa e quão atrasada ela está no tempo, como é óbvio. Mas vamos imaginar uma empresa que já se consegue ainda trabalhar sem WMS, eu diria que não tem um volume extremamente grande, ou então tem uma panóplia de recursos humanos enorme. Mas não é muito difícil, portanto, isto tem que se fazer um caminho. Quando as empresas não têm a organização montada, tem que se fazer um caminho e muitas vezes o início do WMS não traz logo um conjunto de automatizações muito grandes, porque de facto a empresa não está preparada para isso. Portanto, a empresa tem que se aperceber de começar a trabalhar com WMS, observa que tem uma vantagem nesse aspecto, conseguiu esta vantagem neste aspecto, ok, passado se calhar 2 meses já está preparada para melhorar um outro aspecto, por exemplo no picking. Começa a melhorar esse aspecto no picking, tem ali já uma folga se calhar de recursos, então pode-se preocupar com os reaprovisionamentos ou com o abastecimento ao picking. Portanto, o facto de não ter logo uma maturidade para arrancar com o WMS não quer dizer que não ganhe logo alguma coisa com a implementação de um WMS. Agora, os ganhos são um long run, portanto, são ao fim de muito tempo a melhorar continuamente processos. Certo, certo. As informações mais importantes, eventualmente, que se podem tirar de Xlog é eventualmente, para esse aspecto, diria eu, estatísticas de produtividade das várias operações, a recepção, a remação, pico, reaprovisionamentos que permitam verificar número de pessoas, verificar tempos de picos que ocorrem. Inclusivamente, há aqui alguma outra questão de, não são bem KPIs, mas é um conjunto de outros indicadores que também às vezes são importantes. São indicadores da atividade tecnológica em si, da atividade informática, para ver se, mantendo um baseline do funcionamento dos servidores e das ferramentas tecnológicas, para saber também se não está, se em termos de máquina, hardware ou outras coisas, não está a acontecer uma sobrecarga e, portanto, tem que haver também alguma melhoria a esse nível. Mas eu diria que o mais importante é, efetivamente, poder-se ter dados de atividades, quer temporal, quer quantitativos, das várias operações ao longo do dia, tipicamente. Certo. Obrigado, Rui. Essa questão que tu falaste, estatísticas de produtividade em várias áreas e que o caminho se faz caminhando, e eu agradeço essa tua primeira impressão, é aquilo que eu também partilho e concordo contigo, não a 100%, mas a 110%, é que não existe óbvio para uma empresa recém-criada não partir logo para um WMS e ao mesmo tempo ir ajustando as suas funcionalidades e outputs e caminhando na identificação dos processos e naquela filosofia, naquela perspectiva de teoria contínua, dos Kaizens que o João e a engenheira Inês nos falaram, poder caminhar. Tiago, eu passo a bola de novo para ti no sentido de a Xlog é parceiro, há muitas vantagens que são retiradas pela implementação de um WMS, o facto de haver um inventário permanente e em tempo real, a celeridade do pick and pack, basicamente a agilidade na resposta a clientes. De que modo é que depois estes indicadores que são extraídos do WMS servem corporativamente para ser transmitidos às equipas, para servir de objetivos, para serem trabalhados em termos de novas oportunidades? Como é que, no fundo, se depois faz o trabalho da equipa logística na análise desses indicadores e na definição do que são os novos projetos ou as novas áreas, digamos assim, ou novas sub-áreas a tratar dentro desta perspectiva de WMS, mas também de outras tecnologias que sejam conexas? Sim. Aqui há 2 aspectos. Há o aspecto interno e o aspecto externo.
Portanto, internamente, a análise da OMS e a otimização, portanto, toda a questão da armazenagem é muito pormenor, como fez, a otimização é muito ao pormenor. Contínuos e pequenas melhorias vão ao fim de algum tempo, criando ter um impacto significativo, digamos, nos resultados do negócio. E é fundamental nós termos um controle dos processos para fazer essa otimização de processos. Como foi dito aqui pela engenheira Inês e pelo João, por exemplo, na loja Farma há uma série de processos de melhoria contínua que são alimentados por dados extraídos do Xlog. Portanto, se nós não tivermos um sistema que nos consiga dar estes resultados, é difícil analisar e adotar ações de melhoria. Portanto, o Xlog, a forma como está estruturada, é fundamental para extrair essa informação, que por sua vez, ao ser tratada, vai incidir, é um processo contínuo, vai incidir pela melhoria novamente do Xlog. E o Xlog, da forma como está estruturado, permite-nos extrair toda essa informação, permite não só diretamente, como através de soluções de BI, de outras soluções de melhoria de processo que nós podemos complementar utilizando como base a informação estruturada do Xlog. Mas há um aspecto importante que aqui não foi referido e acho que é muito importante, que é também a visibilidade que o Xlog permite dar para os seus clientes. Ou seja, portanto, a integração com os clientes é fundamental nos dias de hoje para operações logísticas mais complexas. E ter uma visibilidade de todo o processo é fundamental também para o parceiro confiar em nós e também na sua supply chain, tomar as suas decisões mais adequadas para otimizar os seus níveis de estoque, controlar o processo. E aí também é fundamental. E é fundamental ter um WMS com o grau de integração que o Xlog tem com os seus parceiros. Portanto, há aqui duas perspectivas. Ok. Tiago, realmente tiraste umas palavras da boca e realmente era a próxima questão, era precisamente para o João e depois na sequência do João para a engenheira Inês. Nós sabemos que aquilo que não consegue ser medido, não consegue ser melhorado, foi o que acabou de dizer o Tiago, e que é a filosofia de todos nós. Depois esta integração a montante e a jusante com a cadeia de abastecimento para ter uma visibilidade que se chama o end-to-end, juntamente a cadeia de abastecimento. Como é que estas relações também já são feitas da vossa parte, de modo a garantir o cumprimento dos lead times e outros tipos de indicadores e de KPIs, e como é que se pode reforçar tudo isso? Ou seja, eu tenho a impressão da minha alguma experiência que tenho na área, que isto é tudo uma relação de confiança, ou seja, quando há uma relação de confiança e de partilha de informação, todos nós crescemos na cadeia de abastecimento e quem vai ganhar é o cliente final, porque ele próprio também tem uma visibilidade e, sobretudo, uma fiabilidade de que o meu serviço, em 99,9% das vezes, vai chegar de acordo com aquilo que ele pediu. Como é que esta integração também, e se quiseres abordar outros pontos, está a ser trabalhada seguramente e de que modo é que já está na Logologic Farm? Nós, primeiro que tudo, se não tivermos a operação devidamente informatizada, dificilmente vamos ter KPIs em tempo útil e úteis para gerir a operação. Isto é, se eu registar numa folha de papel das linhas que faço por mês e ao final do mês alguém vai fazer o apuramento dos dados, quando souber que estou atrasado, já passou muito tempo e já nada me vai servir, já não vou poder agir sobre os meus atrasos, vou ter reclamações, depois vou justificar de alguma forma para trás. Por isso, é importante terem os sistemas informatizados e terem em tempo real. Depois, é importante que os KPIs sejam claros para todos. Isto é, os KPIs não serem uma folha que se envia mensal ou anualmente para os clientes, mas mais importante do que isso é estar visível internamente. Nós, na Logologic Farm, temos desde logo dashboards espalhados pelo armazém que vão indicando o volume de trabalho
que já fizemos e está pendente de ser feito naquele dia para cumprir os objetivos, e ao final do dia temos um relatório diário que nos indica qual é que foi a produtividade. Esse relatório é enviado para as pessoas operacionais e facilmente eles ficam com os números na cabeça. Estes números que a engenheira estava a dizer há pouco, dos 110 linhas por hora, 60 linhas por hora, não é algo que sabe-se da gestão intermédia para cima, não, é transversal à organização e a pessoa no armazém sabe que se receber o relatório e tem 109 linhas por hora, ficou abaixo, e se tem 120 foi um bom dia. E depois, muitas vezes, são justificados por ineficiências operacionais, ou por ineficiências dos clientes, ou por ineficiências nossas também, das pessoas, que estava tão disponível. E é assim que, envolvendo todos, nós conseguimos que esses KPIs sejam úteis para a nossa gestão. João, estamos a chegar à parte fundamental aqui das pessoas. Engenheira Inês, KPI, para mim quer dizer Keep People Inspired, manter as pessoas inspiradas, por muito que outras pessoas digam o resto. Como é que as pessoas se sentem inspiradas a dar o seu melhor e que formas e que metodologias é que são utilizadas para que este esforço que há pouco disse é um trabalho pesado, árduo, saturante, de que modo é que as pessoas continuam e veem esses objetivos e os olhos brilham quando fixam os tais 60 linhas de picking ou 110, de que modo é que se trabalha isso também na gestão das pessoas, enquadrando numa coisa que há pouco disse e que penso que estaria a referir, naqueles departamentos que agora existem de felicidade da pessoa em termos gerais, da qualidade de vida para aquilo que é o seu desempenho profissional. Como é que se passa destes KPIs numéricos para a motivação e para a inspiração das equipas? Sei que vai-me dizer que não existe nenhum passo de mágica, mas na sua opinião, o que é que existe mágica, há mágicos, não fazem a magia. Isso é a única língua que as pessoas percebem e que percebem porque lhes faz falta. Eu almoço todos os dias aqui na refeição com as pessoas e as pessoas, eu já expliquei isso a bordo, a partir do dia 18 começa a haver erros e fiz-lhes um mapa exponencial dos erros. E esse mapa sobe até dia 25, e a partir do dia 25 estabiliza. E por que será? Porque as pessoas recebem no dia 25 e no dia 18 provavelmente já não têm dinheiro para dar comer aos filhos. Portanto, um número mágico é as pessoas serem compensadas pelo esforço que fazem e terem uma parte variável nos vencimentos. Normalmente os patrões dizem sempre, eu não quero aumentar os ordenados, que é para não fazer um casamento para a vida. Sim, senhora, mas então tem que haver uns bónus, porque as pessoas precisam do dinheiro e as pessoas sentem-se motivadas por andar mais depressa, por isto que o João estava a dizer, hoje consegui 120, hoje consegui 130, não há outra linguagem. As pessoas têm que ser compensadas. Eu ando entre ser comunista e ser fascista, mas há aqui uma coisa que é certa, é que se as pessoas não forem compensadas pelo trabalho que fazem, não há... Eu também, se vejo que o meu colega não faz nada e se vai encostando, eu daqui a nada também me estou a encostar. Portanto, as pessoas têm que ser compensadas, têm que ser mimadas, têm que ser faladas e para ti essa é a língua. E como infelizmente vivemos num tempo... Ouvidas, não é? Ouvidas, têm que ser ouvidas e têm que ser compensadas. Têm que ter... Eu conheci muitas empresas que tinham bónus que não eram atingíveis. As pessoas não recebiam bónus. Então, para quê? Quer dizer, se eu acho que aqui a minha média são 120 linhas hora homem e eu ponho o target de 150, pronto. Portanto, tem que ser coisas que eles compreendam. Eu, neste momento, a parte variável é uma boa parte variável e dentro dessa parte variável há 4 componentes, mas 80% depende da qualidade e da rapidez. Portanto, eles sabem, se estiverem a fazer as coisas concentradas, não sei o quê, conseguem levar mais uma parte importante do vencimento deles, que lhes permite, se calhar, ter melhor qualidade de vida. Portanto, é essa a fórmula. Agora, quererem guardar tudo para eles, depois não resulta, porque é evidente que nós somos todos iguais. Não é por ser isto. Eu só ao fim do tempo, também prometerem, não me der nada, se calhar também me encosta ao rack. Não sou diferente deles, somos todos iguais. É a desmotivação completa, portanto, acho que esta parte variável, o ouvir as pessoas, o compreender as pessoas, o mudar as pessoas de sítio, porque isto às vezes é monótono e as pessoas estão um tempo nas devoluções, depois passamos vamos rodando as pessoas dos sítios, porque acho que é importante não estar sempre a fazer a mesma coisa, eu pelo menos aborreço-me, portanto calculo que eles são e se aborreçam. Acho que é esse tipo de coisas que um aperto de mão, um abraço, quer dizer, eu acho que isso às vezes vale mais do que outras coisas, mas... Uma palmada nas costas vale imenso para todos, e ainda bem que a engenheira Inês, eu não sei para quem está aqui a ouvir, estas 100 pessoas estão aqui connosco, eu acho que é a forma direta de dizer as coisas, ainda bem que eu estou aqui a ouvir como moderador,
estou aqui em pulos por dentro com aquilo que está a ser dito. Uma questão agora para o Tiago e uma outra para o Rui, porque daqui a pouco levo eu um cartão amarelo da Dora Assis. Tiago, o antes WMS e o depois WMS, ou seja, o que é que hoje existe, o que é que não existia há 3 anos, onde é que tu vês que esteja a melhoria das eficiências, em que áreas, em que processos é que realmente se nota uma vertiginosa melhoria na eficiência? Em todo o processo. É assim, todo o controle da operação, sempre que se implementa um WMS, a produtividade vem com o tempo e vai-se melhorando. Mas há uma coisa que é imediata, eu ao contrário do Rui, a implementação do WMS, logo, desde os primeiros tempos, permite, se os processos forem cumpridos, permite logo um controle da operação muito maior do que sem WMS. Depois, concordo com o Rui, há um processo contínuo de melhoria e de otimização de processos que tem que ser feito. Que os resultados vão vindo, às vezes depende das operações. Eu já passei por 3 implementações de WMS em 3 empresas distintas e, quer dizer, 2 implementações e uma reimplementação, e há processos que é notório e imediato a melhoria da produtividade, mas há um fator que é emotivo. Sempre que implementamos o WMS, o controle do processo aumenta drasticamente e logo desde os primeiros tempos. Isso é um ganho substancial. E o facto de nós termos o controle sobre o processo e podermos analisar o processo, então depois podemos ir atuando e corrigindo as ineficiências deste processo. Uhum. Muito bem, Tiago, uma última questão se calhar para o Rui, depois vou pedir à Dora que se junte a nós para se calhar colocar algumas questões e eventualmente também deixarem aberto um espaço aqui para os colegas que nos assistem via online. Rui, vocês têm muita experiência em alguns setores de implementação, com o Xlog. Os clientes dão-vos feedbacks, serve para alimentar a evolução do sistema, tudo isto. Onde é que tu prevês que estas tecnologias de WMS possam estar no futuro, sobretudo quando ligadas com aquilo que nós ouvimos falar, que são as ferramentas de IoT? Aquela questão digamos, da inteligência artificial, aquela questão da realidade aumentada, tudo isso, onde é que tu prevês, olhando assim, abrindo a janela para daqui a 3, 5, 10 anos, onde é que tu prevês que nós possamos ter? Eu acho que há 2 áreas interessantes de futuro a nível de WMS neste momento. Um deles é, de facto, a utilização de inteligência artificial para algumas tomadas de decisões e para algumas otimizações, nomeadamente em operações de arrumação, ou seja, escolher o melhor local em cada momento para que a paleta se esteja a arrumar. Em função da rotação de estoque, em função da análise, tudo isso. N critérios, tempos de pico, high seasons, low seasons, etc. Também há alguma parte de inteligência artificial na otimização de percurso, nomeadamente dos processos de saída de pickings, em conjunto com, eventualmente, o que nós chamamos aqui o agrupamento de tarefas, ou seja, permitir que um operador faça mais que uma tarefa em simultâneo, mas agrupado de uma forma inteligente. Essa é uma das áreas que acho que o software tem tendência a evoluir nos próximos tempos. E, por outro lado, penso mais eventualmente para já na Europa do Norte há muito esse hábito, ou começa a haver, acho que também vai ser aí um bocado revolucionário em termos de futuro, a otimização de meios mecânicos inteligentes de apoio às operações de picking out. Ou seja, os óculos de realidade aumentada é uma coisa que eu sinceramente acho que, de meu ver, não tem grande futuro. Outras soluções, como por exemplo, uma pessoa estar a andar no armazém e ter automaticamente atrás de si um pequeno carro automatizado que vai atrás dele. Basicamente, é isso? Exatamente. Okay. Acho que acho que é uma coisa mais interessante do que óculos de realidade aumentada.
Hoje já temos tecnologias como o voice speaking, isso hoje em dia já é corriqueiro com o WMS como o nosso, portanto nem sequer é futuro. Para algumas empresas poderá ser futuro, mas de facto isso já não é futuro. Portanto, eu acho que no fundo é mesmo de facto a utilização de inteligência artificial para apoiar, por um lado para apoiar as decisões e por outro lado para tomar decisões de forma completamente autónoma, ou seja, quando estamos com um algoritmo de inteligência artificial a escolher o melhor sítio para fazer uma arrumação de conjunto de paletes, ninguém depois está a verificar se aquilo é o melhor ou não, portanto, cumpre o que o algoritmo normalmente manda fazer e pronto, há uma tomada de decisão que é completamente autónoma do lado da inteligência artificial. Muito bem, Rui, obrigado pela partilha. Realmente o SAD, os sistemas de apoio à decisão, baseados em algoritmos e baseados em alguma coisa que é a inteligência artificial, vão ser o futuro. Vão-nos facilitar deslocar a nossa atenção para outras tarefas enquanto humanos. Realmente uma das áreas que está agora em grande evolução, a data science, o data analytics, tudo isso vai se juntar com estes algoritmos. Muitas vezes aquilo que eu aprego na minha vivência do dia a dia, que são aquelas coisas que nós estamos habituados a falar do ponto de encomenda, do tal, do reorder point, do nível objetivo, do estoque mínimo, estoque de segurança, isso já está implementado no WMS. Nós apenas temos que confiar que a inteligência artificial, que a aprendizagem contínua, o machine learning, possa funcionar e otimizar cada vez mais as nossas operações de armazém. E dito isto, vou acabar, não para fazer nenhum patrocínio à X-Log, mas porque estou a ler 3 palavras muito importantes: rastreabilidade, fiabilidade e produtividade. É isso que nós podemos esperar dos softwares WMS. Atenção, a X-Log está aqui representada e eu agradeço ao Rui, como agradeço ao Tiago, como agradeço ao João Gomes e agradeço à engenheira Inês o facto de ter estado aqui estes 60 minutos. E agora, se calhar, Dora, passo-te a palavra, passo a bola, tu és a DDT aqui dentro, a dona disto tudo, e portanto tu dirás se nos próximos 5 minutos recebemos algumas questões ou então farás o favor de colocar o ponto final neste evento. E mais uma vez agradeço o vosso convite e espero ter contribuído juntamente com estes fantásticos oradores para esclarecer alguma coisa sobre esta temática dos sistemas de gestão de armazéns, dos chamados WMS. Dora, passo a palavra, está bem? Obrigada, Miguel. O Miguel por 2 vezes referiu o cartão amarelo, mas de facto não há cartão amarelo para ninguém, bem pelo contrário, e acho que o número de pessoas que estiveram durante esta hora a assistir à conversa também ilustram exatamente isso. Por um lado, o interesse que as pessoas têm sobre o tema, e de facto ficou bem claro aqui, e falámos de 2 P's muito importantes, são os processos, mas também as pessoas. E sem dúvida alguma que há uma frase da engenheira Inês que eu retive, que é: sou uma vendedora de sonhos, e às vezes é um bocadinho isso, mas também é essa capacidade de sonhar que vai fazendo com que as coisas avancem. Portanto, penso que não há questões, pelo menos aqui via chat, e acho que é fundamental mesmo quando estamos a falar de tecnologia e de WMS, as 2 vertentes dos KPIs que referimos aqui. Por um lado, é evidente que a questão dos indicadores é fundamental para o negócio, mas as pessoas também, e aquela ideia do keep people inspired. Resta-me agradecer-vos a todos por terem despendido, enfim, estes 60 minutos, e desejo-vos as maiores felicidades nas vossas operações todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigado e um abraço a todos. Boa continuação de boa tarde. Obrigado, Dora. Obrigado pelo convite. Deus, obrigado.